Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Que prazer contar com vocês aqui na nossa live. Antes de tudo, antes da gente começar aqui efetivamente para eu passar a palavra para o Glauber, eu vou apresentar ele para vocês aqui brevemente, né? Um resuminho que eu tenho aqui, para acolher o Glauber aqui na nossa live, o primeiro convidado desse mês. Ele já teve experiências como oficial de comunicação social, responsabilidades, relações públicas, oficial de mobilização, chefe de seção de informática, auditor interno, fiscalização de atos de administração pública. Já foi do Exército Brasileiro também, né? Hoje deve ser da reserva, né, Rob? Deve estar na reserva agora. Sou da reserva, isso mesmo. Exato. Responsável pela instrução e orientação e coordenação de atividades dos novos recrutas. Também tem experiência aí na área comercial, né? Então ele começou na empresa Nono Consultoria, Nove Consultoria, IX Consultoria. Todo mundo falava errado, mas o certo era X Consultoria, né? Logo que eu saí do batalhão, fui para X. Legal, responsável pelo gerenciamento e escopo dos projetos. Depois ele foi para a Estábulos, uma empresa daqui de Itajubá, né, a Estábulos, em que ele teve experiências de Customer Service e como gerente de contas, né, de Key Account Manager. Depois ele foi para a BASF como trainee de vendas e lá dentro ele migrou para a área de compras, sendo comprador global de categoria ou categoria global, depois você me fala isso. E hoje ele está como comprador sênior lá na BASF, já faz aí uns quase 7 para 8 anos, né, Galber? Na BASF fiz 6 anos, né, e estou fazendo de compras 5 anos. 5 anos, legal. Prós e contras, eu acho que tinha um amigo que sempre falava uma coisa, você comparar prós e contras não é uma comparação justa, porque você não está comparando coisas iguais. Eu acho que o mais correto é você comparar onde é que você ganha mais. Não só financeiramente, né, o meu salário, que claro que muda, mas todas as coisas que são importantes para mim, onde é que eu tenho mais dessas coisas, né? Legal, e eu já vou até aproveitar esse gancho para compartilhar aqui com o pessoal duas experiências que eu lembro que eu tive com você na época da faculdade e que trata um pouquinho disso, né, de talvez aquele talento natural que algumas pessoas têm e acaba que aquilo direciona as nossas decisões em algum momento, né? O Glauber, gente, para vocês terem uma noção, teve uma oportunidade, se não me engano era na matéria de qualidade, em que ele convenceu a professora de uma coisa que estava errada. Ele vendeu para a professora que tinha um negócio lá. Ele falou, eu não lembro professora, disso. porque era isso, era aquele outro, e você ainda falou no final. Falou, gente, eu sabia que estava errado, mas se eu não convencesse a professora, eu não ia ganhar ponto. E você convenceu a professora. Eu lembro certinho. Cara, na faculdade a gente precisava ganhar os pontos, né, cara? Chegava Viu? uma hora que não tinha jeito, mas eu não lembro muito dessa Você não história. Eu lembra? lembro Olha que pra eu você ver. argumentei. Eu lembro que eu argumentei, né? Olha, é assim, eu acho que funciona desse jeito, né? E se ela fez as mesmas conexões que eu fiz, tava certo. Acho Exato, que é ó, pra você ver isso. o que é um vendedor. O vendedor Ué. chega e convence você a fazer conexões. Se ela Olha que fez as mesmas legal. conexões que eu fiz, acho que deu certo. E olha aí. E eu lembro de uma outra situação também, mas isso foi alguma competição, alguma brincadeira que teve na sala. Que daí eu estava de um lado da equipe e você estava do outro. E eu e você precisávamos vender alguma coisa, mas eu não faço a menor ideia do que era. Mas eu lembro que teve alguma coisa assim. Aí eu fui o primeiro, fiz minha defesa, falei. De repente entrou o Glauber. Gente de Deus, a hora que o Glauber entrou foi aquela coisa assim, todo mundo, que legal, o cara tá vendendo tudo. E a galera tudo comprou a sua ideia. Ou Que seja, bom, né? Que bom. talento natural. Olha para você ver que beleza. Isso também faz Ainda muita bem, né? diferença. Que legal. E aí o Glauber, gente, eu convidei ele aqui justamente para a gente falar isso. Ele teve as experiências tanto como comprador, que é onde ele atua hoje, e também como vendedor aí no passado, né? Nas experiências de trabalho dele. Então ele tem os dois pontos de vista, né? De negociações diferentes. Então esse é justamente o tema que a gente tem aqui, né? O relacionamento comercial com fornecedores e clientes, do ponto de vista de comprador e do ponto de vista de vendedor.
Glauber, a primeira pergunta que eu queria fazer para você é o seguinte: como é que funciona os bastidores aí que você vê de pontos iguais e pontos diferentes dentro dessas funções, né, de compras e de vendas? O que, que você vê de similaridade, o que, que você vê de diferença, enfim, como é que funciona aí os bastidores? Assim, né, no fim do dia, né, os dois lados precisam trazer resultado para suas empresas, né? Então, começando aqui pelas semelhanças, né? Os dois vão tentar buscar os melhores negócios, né? Os dois lados têm motivações pessoais e as empresas também têm as suas motivações. Então, os dois lados vão tentar buscar os negócios. O que acontece assim é que em algum momento a gente tem uma coisa que eu entendi muito bem, eu sempre falo isso para estagiários que trabalham comigo e tudo, a gente começa a ficar um pouco diferente entre compras e vendas, e para mim nada é tão mais claro, apesar de a gente ter visto isso na faculdade, quanto forças de Porter, né? Então o que acontece, né? Quando a gente é semelhante, você está lá como vendedor, puxa vida, eu sempre ouvia isso, é mais fácil ser comprador, né? Vendas é difícil, vendas eu não consigo vender. Cara, tudo depende. Tudo depende. Eu, como comprador, eu mudei muitas das minhas visões, né? Talvez se eu tivesse essa experiência, eu faria discursos diferentes na sala de aula, né? Mas tudo depende, porque, por exemplo, se eu sou um vendedor e eu tenho vários concorrentes, é claro que a posição do comprador vai ficar mais fácil. Porta, ele explica ali, ó, se você tem muitos concorrentes, né, o comprador ele ganha poder. Mas eu, como comprador, também passei muitas situações onde eu não tinha muitas opções de compra. O vendedor tem poucas opções, e no Brasil a gente tem vários monopólios, assim, né? Você vê alguma estratégia que cada uma dessas partes toma que seja diferente da do outro? No sentido de, quando eu era vendedor eu tinha várias estratégias, mas quando eu virei comprador eu aprendi uma outra que eu não usava em vendas e vice-versa. Tem alguma coisa vinculada a isso de estratégia que você consiga ver? Sim, sim, tem bastante, tem bastante. Numa linha central, né, o vendedor, ele tá assim, eu tenho a minha meta de venda, R$ 1 milhão, né? Se eu não vender para um cliente, eu tenho que dar um jeito de vender para outro cara. Essa substituição de clientes, ela às vezes é mais fácil ou mais difícil, né? Não vou entrar aqui no mérito de cada mercado, mas essa substituição às vezes é mais fácil. Então o vendedor, ele vai abrindo várias frentes, né? Buscando um foco, claro, não adianta, o foco é importante. Então a estratégia dele é essa. Poxa vida, vamos tentar não perder os meus clientes atuais, mas tentar abrir outras frentes para que eu consiga pulverizar cada vez mais o meu negócio, né? E buscar aquele resultado. Se ele não vem, o que acontece? É claro que é um primeiro impacto, né? Mas isso não para as operações da empresa, né? Se ele continua não vendendo, obviamente, isso vai ter um reflexo. Vendas, cara, a empresa tem que trabalhar para vendas, isso é fato. A gente, se tiver algum vendedor me ouvindo aqui, eu vou negar, né? Mas é verdade. A empresa tem que trabalhar para que vendas funcionem, porque se não vender, não tem empresa, isso é fato. Do lado do comprador, uma motivação um pouco diferente é o seguinte: quando a necessidade chega para compras, né, a gente já tem que comprar. Então, ou seja, eu preciso daquilo. O vendedor, às vezes, ele pode, se ele não vendeu por um lugar, ele pode tentar vender para outro. Agora, eu preciso comprar aquele material. Se eu não comprar, eu não tenho operação. E aí, eu já tenho um impacto forte em vendas. Então, a estratégia, às vezes, é um pouco nesse sentido. O que a gente faz como comprador? É não deixar transparecer para o vendedor o nosso desespero, né? Que eu preciso daquele material. Né? Então, assim, esse ponto às vezes é sutil, né, em termos de estratégia, mas ele é muito relevante, porque no seu planejamento do seu dia, o que eu faço ali como vendedor? Eu consigo outro, consigo outro, e é claro, eu não estou entrando aqui nos detalhes, né, de cada operação, porque o vendedor vai falar, poxa vida, mas eu perdi um cliente, é muito difícil arrumar outro. Claro, assim como o comprador também, poxa vida, se eu não comprar desse cara, vai ser muito difícil comprar de outro, né? Então, sem entrar nesses detalhes, acho que essa preocupação com as operações, isso vem muito para compras e o vendedor ele tem menos isso, né? Então assim, essa estratégia muda um pouco, né? Mas no fim, esse casamento entre fazer os negócios, a motivação é a mesma para os dois lados, sabe? Porque, de novo, para a gente construir aquela relação ganha-ganha, ela começa na confiança, né? Então você já começa, pô, será que essa empresa vai fazer um negócio decente comigo? Será que vai dar certo isso aqui? Não sei. E para a gente também, se a gente chegar lá e fala um negócio e a pessoa perde não cria essa confiança, é igual, né? Mas por ter sido vendas, né,
uma coisa que eu falo muito para vendedor e me dói, porque os caras não acreditam, né? Aí eu acho que posso até fazer um link com a sua pergunta anterior, é que assim, vendas, o cara tem um produto ali, ele quer empurrar, né? Ele não escuta o que o comprador tá falando. E eu já falei claramente para vários vendedores, cara, eu quero isso, me entrega esse negócio aqui, que o resto é fácil, né? Mas o vendedor, às vezes, ele chega ali com aquele preset na cabeça. Cara, é isso aqui que ele quer, é assim, porque eu já vi, porque eu vi no curso de negociação, porque meu chefe me falou, e ele vai lá tentar empurrar aquilo. Cara, isso é um erro em vendas, é um erro. Né? Porque às vezes é claro que você tem seu arsenal, tem as coisas, né? Vou chegar ali na sua empresa agora, Danilo, me vende. E aí é onde vem as oportunidades. Às vezes eu chego lá na sua empresa, ó, eu conheço a Nat2B, sei que você tem aqui seus produtos, mas, cara, eu quero um curso de dinamarquês. Né? Aí você dá, tudo bem, talvez no primeiro momento não dá, mas de repente um outro te fala, e você começa a ver que é uma tendência. Cara, é um insight. Né? E eu, como comprador, falo muitas vezes isso, porque nem sempre as coisas estão ligadas a preço. Nem sempre, e o vendedor tem isso na cabeça, eu tinha isso, né? Não, é preço, cara. Às vezes eu perdi algumas cotações, não, é porque meu preço estava ruim, e hoje, reavaliando, a gente errou em estratégia, a gente não viu o que o nosso cliente queria. Né? Então, escuta, porque é óbvio que o jogo de informação é muito importante numa negociação, né? Então, mas vai ter momentos onde o comprador vai precisar falar mais. Olha, agora está no momento onde eu preciso dar mais informações, senão a coisa não anda. Sabe aquela história? Eu chego aí para você, Danilo, eu queria comprar alguma coisa. Aí você vai me perguntar, tá bom, o quê? Não sei. Tá, mas você quer pagar quanto? Também não sei. Não tem jeito, alguma coisa você tem que falar, ué. Né? Então, assim, alguma coisa você tem que dar. Então vai ter um momento de o comprador dar mais informações e vai ter um momento do vendedor trazer mais informações. Mas geralmente eu vejo muitos vendedores que o cara não escuta. As minhas negociações mais desafiadoras foram exatamente onde o outro lado, ele escutou exatamente o que a gente estava falando e usou o que a gente falava na negociação, né? Então, assim, foram os momentos onde eu mais aprendi, porque eu passei a tomar cuidado ou a pensar melhor no que é que eu queria pedir. Né? Porque até então eu pedia indiscriminadamente, cara, eu quero tudo, né? Eu quero o mundo, quero ser rei. E aí alguns davam, outros não, né? E os que não davam, por que não? Ah, porque eu não posso, tá bom. Mas essa negociação, né, aconteceu uns 2 anos atrás, o cara ele falou, mas é isso, assim, e eu aprendi a pedir melhor, pedir é uma arte. A gente acha que pedir é fácil, não é, pedir é uma arte, você tem que aprender a pedir e saber o que você quer. Então foi exatamente numa negociação dessa, não? Como é que você consegue convencer o vendedor, né, no ponto de vista do comprador, de que ele vai conseguir fazer concessões para você e vice-versa, né, do ponto de vista do vendedor. Como é que o vendedor ele sabe até onde ele pode ir, até onde ele tem que parar e bater o pé e falar, não, olha, aqui é o meu máximo, se você quiser isso, se você não quiser, infelizmente eu não consigo entregar. Você tem mais ou menos uma dica aí para a gente saber mais ou menos a percepção aí nesse tema preço, né? Até onde eu vou, até onde eu não vou, e do ponto de vista do comprador, até onde eu exijo e até onde eu tenho que ceder. Uhum. Assim, Danilo, primeiro que isso é muito sutil, né? Existe o drama a gente brinca aqui, né? Aprendi isso com o meu chefe, eu teve que ele tinha entrado, não sei se ainda tá, o drama do vencedor, né? A gente vai lá, contrata um negócio, e aí de repente acaba a negociação, fechou o contrato, ninguém vai mudar, de repente você fica pensando, putz, eu acho que eu podia ter pagado menos, hein? Eu acho que dava. Então, assim, isso é muito sutil, isso não é óbvio, sabe? Não é tão claro, né? Quanto você ir numa loja, né? E vai em duas, eu quero comprar uma roupa, aqui tá tanto, ali tá outro, eu pago aquele que é menos. Mas uma coisa, e aí 2 coisas que eu acho que como comprador, a minha visão como comprador foi melhor, né? Os vendedores que também têm essa visão são os vendedores onde eu mais tive negociações mais profissionais, mais difíceis, né? Que a primeira coisa é a quantidade de informação. Cara, sem informação, você não sabe nada. Você está vendido na negociação. Então, assim, a negociação nunca começa na mesa. Nunca, nunca. Ela sempre começa com uma lição de casa. O segundo ponto que eu, como comprador, entendi, né? É a minha visão de cadeia. Então, ou seja, eu compro um produto, mas eu preciso entender como é que aquele produto é fabricado, ou quais são... O cara que fabrica, né, que a gente chama lá Tier 1 e Tier 2, né, o fornecedor do meu fornecedor. Quais são as opções de venda dele?
Então é por isso que eu consegui entender bastante né, vendas, porque olha, se o cara não vender para mim, ele vende para quem? Né? Porque isso é o tamanho do preço que ele vai me cobrar. O fornecedor do meu fornecedor, se ele não vender para o meu fornecedor, ele vende para quem? Para quais mercados isso vai? E eu percebo que nem todos os vendedores têm essa visão de cadeia. Muitos deles falam, não, é o meu produto, eu vou vender, e tem o cara do meu lado que está concorrendo, e às vezes não é o cara do seu lado que está concorrendo, sabe? E eu lembro de ouvir isso na faculdade e não dá muita bola, né? Mas agora isso é muito claro. Às vezes não é o cara do lado que é o problema, às vezes é o seu fornecedor que prefere vender para um outro mercado. Né? Hoje, por exemplo, eu compro um material que vai para a fabricação de biodiesel. Então eu vejo que toda vez que eu participo de uma discussão de biodiesel, tá todo mundo lá reclamando que o Brasil exporta muita soja e que a gente deveria deixar a soja no Brasil, né, para poder transformar. É legal, também acho isso, favorece a indústria nacional. Mas, cara, pensa se você é o produtor de soja, né? O dólar tá R$5, quase 6. Você vai vender em real, local, por um preço menor, onde tem um monte de gente te pressionando, onde você tem um monopólio te pressionando para baixo? Não, vou exportar soja e ganhar mais dinheiro. Muito mais fácil, muito melhor. Então, essa visão de cadeia complementa essa informação. Então, na hora que um cara chega num preço, e aí, de novo, né, você planejar a sua negociação, isso é fundamental, cara. Entrar numa negociação sem ter planejamento, e o brasileiro odeia planejar, né? Aprendi muito isso com os alemães, né? Para o alemão, tudo é planejamento, tudo é antes, tem que saber de tudo antes, e eles cobram muito isso, mas o brasileiro não gosta de planejar, porque se você não se planeja, você não tem informação. Então, quando a gente vai para uma negociação, a gente já tem ali mais ou menos uma expectativa. Olha, eu acho que até aqui é um preço razoável, né? Menos do que isso eu acho difícil, né? Isso demanda muito estudo, demanda você entender, demanda falar com outros caras. A relação da negociação é de longo prazo, então você vai buscando as coisas ao longo do tempo, sabe? É uma fagulha aqui, é uma dica ali, um negocinho. Você vai juntando isso para você ter um panorama. Tá bom, eu vou comprar esse negócio, vou para uma negociação, eu acho que o preço vai vir até aqui. Mais do que isso, acho difícil. Menos do que isso, também não dá. Né? É claro que a gente é sempre pressionado, não, quero menos, quero menos. A empresa precisa dar resultado. Mas quando a gente tem uma base de informação consistente, né? Olha, eu compro um produto que custa $600 a tonelada. Ah, não, minha meta é 100. Cara, não vai custar 100, tá fora, tá abaixo de custos. Né? Não vai custar 100. Mas é claro que eventualmente a gente se surpreende, né? O mercado é muito dinâmico, as coisas mudam muito. Qual das minhas premissas falhou? Né? Ah, então realmente, olha, o mercado mudou muito aqui nesse período de tempo e a gente não viu. Deixei de ver um relatório, deixei de fazer uma análise, sei lá, qualquer coisa. Né? É muito parecido com aqueles trabalhos que a gente fazia em finanças. Lá, olha, você viu o relatório dessa empresa? Você olhou esse mercado, você olhou os concorrentes, você olhou quais eram as opções do fornecedor dela. Então, tudo isso envolve análise. Né? Chegar na mesa, cara, é a última parte. Você está fazendo um bolo ali, é o creme em cima, né? É o final daquilo. Também, né? Mas certamente a gente vai ver muitas empresas se reinventando. Né? E eu acho que a gente, como profissional, independente da área que você tiver, esse também tem que ser o nosso foco. A gente tem que se reinventar. Se você ficar parado no que você aprendeu na faculdade, só isso, em algum momento você trava, é substituído. É duro, é triste, mas é isso que acontece. Então, para que a gente não seja substituído, que a gente se reinvente, que a gente busque coisas novas, estude bastante, né, e consiga passar por mais essa crise. Excelente, meu amigo. Nossa, muitíssimo obrigado pela participação, pelos conselhos, pelas dicas. Vendedores, escutem mais os compradores, estudem mais para vocês fazerem conversas inteligentes, negociações inteligentes. Essa talvez era uma das dicas que eu consegui guardar aí para mim, né, particularmente falando. Gente, brigadão. Vou ser derrubado aqui agora. Tchau, gente. Obrigado, gente. Valeu. Até a mais. próxima. Um abraço. Tchau, tchau.